Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Escorpião. É uma leitura atemporal geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente, que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Escorpião, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Escorpião, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Tá bom? Para Escorpião, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Escorpião precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um 5 de copas. 5 de copas é uma carta de quem não tá numa vibe legal, emocionalmente falando, né? Por algum motivo existe ali uma tristeza, uma amargura dentro da pessoa, um descontentamento. O arcano maior, o mundo, uma energia de finais de ciclo, energias de touro, leão, escorpião e aquário. Ao mesmo momento, essa decepção, essa tristeza pode ser por algo que está acontecendo, tá? No mundo, em algum lugar, e aquilo impacta você de uma maneira negativa, né? É evidente. Essa tristeza que você sente, alguma coisa nesse sentido, é em relação a alguma coisa, mas o arcano maior, o mundo, ele convida a gente a fechar esse ciclo, porque a lição do arcano maior, o mundo, é fechamento de ciclos para abertura de novos ciclos, tá? É como se precisasse trazer um entendimento do porquê se algo impacta você a ponto de te deixar triste, tá? Porque qual que é a tendência do 5 de copas? É a gente ir se enfiando cada vez mais em tristeza, em desilusões. E, é claro, a gente acaba se esquecendo de olhar para a situação e ver o porquê a gente está ficando nesse estado. Só que se a gente não olha para a situação, é difícil a gente conseguir trazer um fechamento, uma conclusão, tá? Enquanto a gente não conclui, enquanto a gente não entende o que está acontecendo, normalmente esses sintomas de tristeza, de decepção, tendem a se perpetuar também, tá? O arcano maior ao mundo é uma tristeza que por vezes é simbolizada como uma tristeza por algo coletivo, né? Uma tristeza que acontece de algo com você, de pessoas próximas, amigos, amizades, ou como eu falei, numa escala mais grandiosa, uma tristeza por algo que você vê ali que está acontecendo e que aquilo impacta você de alguma maneira. Te deixa triste, se sente de mãos atadas, sem ter o que fazer. Não é o fim da picada, né?
Até porque o Arcano Maior Mundo, ele tem uma proposta muito interessante quando a gente traz o entendimento que possibilita o fechamento do ciclo, né? Fazer esse fechamento de ciclo, o Arcano Maior, o Mundo, traz um bônus pra gente. Qual que é esse bônus? É a gente receber mais do que a gente julga merecer. Olha aí, um Rei de Paus. O Escorpião precisa voltar a ter fé na melhora das coisas, né? Assim como eu conversei anteriormente na leitura de Libra, tem alguma coisa que deixa você num estado emocional muito abalado, tá? Normalmente, Escorpião, a gente precisa ter a fé, trabalhar nossas questões pessoais, o nosso empoderamento, tá? Porque se a gente não exercitar, na verdade, a única coisa que a gente tem é a nossa fé, a nossa esperança, o nosso poder pessoal, que por muitas vezes cai no esquecimento quando a gente está vibrando em 5 de copas, que é o que precisa ser evitado, tá? Não negando a sua dor, com certeza. A sua dor, ela é digna do nosso respeito, do nosso entendimento, de saber que você está passando por um momento difícil. Mas a nossa missão aqui é tentar fazer você retomar as suas forças. Porque quando você retoma as suas forças, trabalha o seu poder pessoal, exercita a sua fé, nesse momento você traz os entendimentos que você precisa para o fechamento do ciclo, tá? A abertura de um novo. É como eu falei, quando a gente está nesse momento de tristeza, de decepção, a única coisa que a gente tem para trabalhar é a nossa fé, o nosso poder pessoal. Dependendo da situação, envolve a nossa autoestima, o nosso empoderamento. Ó, um 8 de copas. O 8 de copas, ele é um convite para que a gente saia, para que a gente vire as costas para aquilo que em algum momento está nos fazendo mal. Está nos deixando nessa energia de vibração mais densa. Tá? Ah, Serafim, mas é que sair da situação não é tão fácil. Eu não estou falando que é fácil. Por vezes, algumas pessoas demoram dias, semanas, alguns meses. Mas tudo começa, no meu entender, com esse exercitar a nossa fé, a nossa esperança de que as coisas podem voltar a acontecer de uma maneira fluente. Porque senão a gente se deixa levar por um 5 de copas, se recusa a fazer o trabalho do 8 de copas, que é a saída da tristeza, e a gente sabe onde a gente vai. Tende a caminhar cada vez mais na profundeza. E você é do signo de Escorpião. Entende de natureza profunda, né? E só você sabe como é uma situação delicada você chegar na profundeza de uma situação que te deixa triste, né? Porque a intensidade escorpiana não se compara a nenhuma outra intensidade. É um signo de água que vai a fundo na situação. Então é muito comum você se deixar impactar pelas coisas que acontecem ao seu redor. Isso é muito bonito num primeiro momento, mostra uma capacidade de empatia muito grande, de sentir pelo outro, tá? Você pode muito mais se ajudar e ajudar o outro trabalhando a sua fé, o seu poder pessoal, retomando novamente a sua esperança, saindo desses abismos obscuros, emocionais. Olha, é a Imperatriz. A Imperatriz, ela traz uma mensagem bonita, amorosa, né? Mas ela também traz uma mensagem em algum momento
de que quando passa o momento desafiador, quando passa a solidão, quando passa a tristeza, a gente vê aqui, né, uma vegetação que cresce, trigo, tem um riacho lá atrás. Então, sempre que esse momento passa, a natureza faz o seu trabalho de restaurar as coisas novamente. O que ajuda muito é trabalhar a fé, é o acreditar. Mesmo que esteja em uma situação complicada e delicada, é você não perder a esperança que aquilo vai passar e as coisas vão voltar a melhorar. Tá? A Imperatriz também fala de magia sagrada. A gente tem que acreditar em algum momento que algo superior olha por nós, mesmo que a gente esteja passando por uma situação delicada. Arcano maior, os namorados, energia do signo de Gêmeos. Sete de paus. Dois de ouros, Júpiter em Capricórnio. E 10 de paus, que é a finalização do momento difícil. Tá? É muito difícil até eu falar isso, porque eu sei que quando a gente está nesses momentos com as emoções mais fragilizadas, é difícil eu falar para você que até essa saída, esse virar as costas dessa emoção, não é que para você abandonar a situação, mas é como se fosse uma escolha, Escorpião. Não quero ser indelicado, mas a gente vibrar nesse sofrimento é uma escolha. Ou a gente vibra só nesse sofrimento, ou a gente vibra na fé, na esperança, tá? No trabalho do poder pessoal. A gente vai pro ataque, né? Marte em Leão. A gente volta a ser proativo, a exercitar as nossas forças. Tendo a certeza que esse 10 de paus demarca o fim, o fechamento do ciclo de uma situação que foi desafiadora ou que está sendo desafiadora. Ó, embaixo do 10 de paus tem um 10 de copas. Ou seja, não é momento para desistir, porque lá no fim do túnel existe uma luz, existe uma saída, tá? E 10 com 10 é 20 na numerologia, que é o arcano maior julgamento. Independente do que é essa situação que te deixa vibrando no 5 de copas, você precisa entender esse lance do julgamento, que ao mesmo momento que julga e lança a gente nessa situação, também demonstra que há uma oportunidade de renascimento, de renovação, de fazer com que a vegetação volte a brotar. Por isso que não pode perder a fé, a esperança. Sim, a gente sente a situação, mas não pode se deixar abater pela situação, porque senão fica muito desafiador. E ao invés da gente partir para uma escolha
de saída, de virar as costas para as emoções que estão nos fazendo mal, a gente acaba entrando num aprofundamento dessas emoções. Tá? Três espadas. Um 6 de ouros, uma carta de generosidade. Três de ouros. E o arcano maior, o carro. É interessante porque o três de espadas, ele fala de tristeza, de um sentimento de abandono e de uma série de situações desafiadoras. Mas no meio do desfecho a gente tem o 6 de ouros. A ajuda, a generosidade vai vir de alguma maneira para essa situação, mesmo que venha através de você. E do outro lado você tem um 3 de ouros. O 3 de ouros, ele sintetiza alguma coisa na nossa vida, ele manifesta alguma coisa. Sendo de ouros, ele sintetiza, ele manifesta alguma coisa que pode dar algum ânimo na gente novamente. Consegue entender? E 3 com 3 é 6, que mais uma vez é o arcano maior dos namorados. E como eu falei, eu não quero ser indelicado, mas é uma questão de escolha aonde a gente vai vibrar. Tá? Se a gente vai vibrar na tristeza e tá tudo bem, você tá na sua razão, mas também existe a possibilidade, a gente não pode negar, de vibrar na fé, de vibrar na esperança, de vibrar na retomada, na recuperação das nossas energias, independente do que tenha ali acontecido. Tá? Porque quando a gente escolhe vibrar, mesmo que a situação seja das piores, a gente escolhe viver na possibilidade, a gente escolhe viver na esperança, num poder de fé decidida, os caminhos começam a se abrir. E a gente volta a se sentir uma pessoa vitoriosa. E quando a gente se sente uma pessoa vitoriosa, tudo começa a fluir novamente, de uma maneira natural. Né? O arcano maior carro é o triunfo. Aquele que escolhe a fé, a esperança, aquele que escolhe a saída desse 5 de copas, que é essa carta de sentimentos ruins, se coloca numa posição de triunfar, de ser o vitorioso, independente da situação, tá? Essa foi uma leitura muito difícil para mim, porque me deixou com um sentimento de tristeza, sabe? Mas eu não sei para quem é essa leitura. E essa leitura, sim, eu desejo que não ressoe para muitas pessoas, mesmo a minha intuição me dizendo ao contrário. Tá? Mas eu espero, de alguma maneira, ter trazido um incentivo, um alívio, uma palavra de conforto para quem precisava ouvir, quem precisa retomar a esperança,
em alguma área, em algum sentido da sua vida, tá? Mesmo que a ajuda seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito, tá? Para ajudar o canal, você já sabe, se você gostou e for novo, se inscreva, por favor, para ajudar a gente, curta, comente e compartilha, e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser, em um outro contexto, tá bom? Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Escorpião.